Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto que deseja anunciar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Aqui no canto da tela tem o nosso QR Code. Aponte a câmera do celular para entrar em contato conosco. Para vocês que ainda não me conhecem, muito prazer, eu me chamo Leonardo Giamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. Esse podcast tem o apoio e o patrocínio de TecBril, Execuções em Fachada Ventilada, Semiar Distribuidora, Semel Materiais Elétricos, Pyramid Móveis sob Medida, Semel Materiais Elétricos, Action Climatização e Supply Engenharia. Acho que eu falei duas vezes Semel. Ganhou esse brinde aí, tá bom. Vou cobrar. E eu sou a Pamela Mapim em todas as redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal, de já curtir esse vídeo. E para quem ainda não nos conhece, o Qualicast é um podcast para gerar conexões, contar histórias e distribuir muito conteúdo de qualidade. O QR Code tá na tela, aponta a câmera do teu celular, compra teu ingresso. A gente tá nos últimos dias da Mostra Elite, tu ainda pode vir aqui conferir todos os espaços e conhecer todos os profissionais. E hoje a gente tá aqui com ela. A Juliana Rambo. Prazer, Juliana. Seja bem-vindo. E o Rambo. E o Rambo? E o Rambo tá aí também. Pessoal! Prazer te receber, Ju. Ai, obrigado, gente. Tava um pouquinho ansiosa, né? Acho que quase nada. Mas deixou pra gravar nos últimos dias. São só essas pessoas que são assim, a gente Que é deixa organização, né? Tranquilidade. Tu quis assistir outros episódios Eu pra não ver como é que... nenhum. Ela só ficou 2 meses ansiosa. Não assisti nenhum. Coisa Pra boa. não dizer que eu não assisti, eu assisti o da Gabi aquele dia que eu fiquei aqui um pouquinho. Ah, é. E o da Mari também, e um pouquinho do Douglas, que eu fiquei também acompanhando o dia da gravação. Mas assim, assisti. Maravilha. A gente gosta, porque daí não tem spoiler, né? O pessoal já vem despreparado. Só teve algumas coisinhas. Vem de assim, sangue gente, doce. não foi Vem nem de sangue escutar. doce. Ju, se tu puder nos contar um pouquinho da tua trajetória, porque tu escolheu arquitetura. Vamos lá, então. A Juliana é uma guria muito dedicada, né? Que sempre busca desafios. Quando eu comecei a pensar essa parte de estudar, digamos assim, de procurar uma faculdade, todo mundo falava assim, não, Ju, tu é super comunicativa, tu é uma pessoa que daria super bem para relações públicas ou para publicidade e propaganda. E na época eu trabalhava numa loja de fotografia, onde a maior parte do tempo era fotografando. Então, às vezes, eu fotografava produtos, fotografava casamentos, essas coisas assim. Então, sabe aquela coisa quando tu tá no meio, assim, aí as pessoas acabam te convencendo. E eu realmente gostava, né? Daquela parte ali eu gostava. Aí, fiz vestibular, passei e comecei por publicidade e propaganda. Fiz 1 ano. Mas, aquela história de que a faculdade tem que te desafiar um pouquinho. Tu tem que sentir um feeling, tu tem que sentir que tu tá curtindo. E às vezes eu me sentia que aquilo não me desafiava. Que tipo, tá tranquilo. E bem na época surgiu aquela possibilidade, né, de que talvez quem fosse exercer a profissão, ou jornalista, ou relações públicas, ou publicidade e propaganda, não precisaria de diploma para exercer a profissão. E eu fiquei assim, gente, eu vou me dedicar um tempão da minha vida para algo, nada contra, sabe? Eu acho que são profissões maravilhosas. Tenho muitos amigos jornalistas, mas aquele momento me fez parar para pensar. Mas não foi só por isso, é porque eu também já não estava mais assim, sabe? Não estava me desafiando tanto. Então eu peguei e falei assim, não. A minha segunda opção era educação física. Tô ansioso pra saber quando é que chega a arquitetura. A minha segunda opção era educação física. Só que eu peguei e falei assim, gente, é o que eu gosto de praticar, é o que eu gosto de fazer. Eu joguei handball por muitos anos, eu fui dançarina também por alguns anos. Então, é aquela coisa, sabe? De novo, estou no meio, é mais fácil. Não. Aí, eu sempre gostei muito de casas. Eu sempre gostei muito de saber como elas funcionavam. Eu sempre gostei muito... sou de Canela, né?
Então, lá tu tem tanto a parte histórica da cidade, como tu também tem a evolução da cidade. Então, tu consegue acompanhar muito essa parte também. Então, assim, eu nunca contei isso pra alguém, nunca contava, ninguém sabia que eu tinha esse gostinho por arquitetura. Mas desde sempre gostava de Lego, gostava de empilhar coisas, aquelas brincadeiras que todo mundo gosta. E aí, quando eu decidi fazer arquitetura, eu falei assim, gente, isso aí é mais complicado, né? Aí eu cheguei e falei pra minha mãe, eu falei, mãe, vou transferir, porque eu fazia na Facate, né? Vou transferir pra Fevale e vou fazer arquitetura. Ela me olhou assim, eu disse... É que aquela história, né? Eu sou mais nova de 6 filhos. Oxi. Então, a gente tem uma diferença de idade bem grande. Então, a minha mãe é uma pessoa... viveu a vida, né? Uhum. Então ela me olhou assim, tu tem certeza? Porque aqui as coisas são difíceis para quem é arquiteto. Porque na realidade a gente é de uma família um pouco mais humilde. Sim. E lá as coisas são muito o QI, né? Uhum. Quem indica, o status, aquela coisa. E eu falei assim, não, eu vou. Os primeiros anos foram super desafiadores, mas não me arrependo nem um pouquinho. Tô aqui formada, foi bem difícil se formar, né? Consegui através do FIES, na realidade. Então, fiz o FIES, fiz toda a faculdade. Tive que trancar em alguns períodos. Mas tô aqui firme e forte. Que legal. Tô apaixonada pela profissão. Sim, tu é de Canela, como é que foi vir? Tu ainda atende lá ou tu atende mais aqui? Ainda atendo lá, mas hoje o meu maior foco é Porto Alegre, né? A região metropolitana aqui. Mas ainda tem alguns clientes lá, sim. Essa trajetória a gente veio para cá, eu e o Alisson, a gente quis, né, ter novos áreas, digamos assim, novas oportunidades, né? E a gente acabou vindo para Porto Alegre, tentar aqui. Então, eu terminei a faculdade aqui. E aí, aqui foi onde o escritório surgiu também. Um dos motivos também que ele leva o número 51, é porque na época que eu e uma outra amiga, né, colega de profissão, a gente acabou criando o nome do escritório, as duas eram de fora. E a gente falou, gente, a gente quer, né, linkar alguma coisa, região metropolitana e tal, e surgiu o Estúdio 51 Arquitetura. E ficou. Foi algo que eu comecei a ficar, já são 6 anos de história, né? Então, é uma trajetória bem bacana. As pessoas agregaram valor ao estúdio, as pessoas seguiram o seu caminho, digamos assim. E eu tô levando e aprimorando cada vez mais o escritório. Muito bom. Ai, e como é que foram os primeiros projetos, assim? Como é que foi entrar no mercado? Então, eu não posso reclamar, porque Porto Alegre foi bem receptiva comigo, tá? Óbvio que é dificuldade, porque quando tu tá na faculdade... É básico, tu aprende as ferramentas, tu aprende aquilo do dia a dia ali, mas tu não aprende como ser um profissional, tu não aprende como abrir um escritório. Então, todo esse embasamento, né, eu fui atrás, porque na realidade, antes mesmo de eu terminar a faculdade, eu já estava começando a pesquisar alguns cursinhos, assim, de pessoas. Hoje em dia tem muitas mentorias, né? Mas na realidade, há 6 anos atrás, esses cursinhos era tipo assim, é uma pessoa... Que nem, por exemplo, é uma das minhas melhores amigas hoje, foi o primeiro curso, foi com ela com quem eu fiz. Então, a gente acabou... Ela dava um mini curso de gestão de escritórios. E aí, foram 3 noites, se eu não me engano, e a gente sentou lá e ela foi explicando, e aí explicou mais ou menos como é que funcionava, cedeu os primeiros contratos dela pra gente ter um exemplo, né, um molde de contrato, e aí foi indo. Aí eu fui aprimorando cada vez mais essa parte de como calcular um projeto, né, porque isso demora muito pra gente entender qual é o nosso valor, então é muito importante pra gente aprender todos esses detalhes, né? Então, um escritório não é só tu ir lá e fazer o desenho no papel. Tem muita coisa por trás. Tem. Ou se tem. A gente sabe como é que é, né? E essa menina, ela era arquiteta também, que dava um mini curso. Isso, a Fê, sim, a Fernanda Lanzarin, ela é bem conhecida aqui em Porto Alegre, na região. E a Fê dava um curso de gerenciamento. Sim. E Isso ajuda bastante, né? Sim, Tipo, tu já tem uma certa experiência. Hoje tem muito vendedor online que dá bastante mentoria e cursos.
uns bons, outros nem tanto, tem que saber fazer bem o filtro, né? Mas é sempre bom para quem tá começando se inspirar em pessoas que já estão no mercado, né? Sim. Tem uma orientação, porque a gente sai da faculdade arquiteta. Não sai gestora de um negócio. E sai da faculdade de arquitetura sabendo projetar museu, sabendo projetar shopping center, estádios. A gente tava falando disso ontem, verdade. né? Ai, sim. E aí, como é que tu migra pro residencial, pro interiores, né? Qual é o tipo de obra que tu faz mais, assim, no teu escritório? Então, eu comecei a faculdade e já no segundo ano da faculdade falei, vou fazer o que eu tiver que fazer e eu vou estagiar desde o início. Então, eu larguei o trabalho, eu trabalhava de praticamente segunda a segunda, né? Fotógrafos, né? A gente sabe quanto é difícil, então era praticamente segunda a segunda, além de ser um comércio, né? Então, terra turística, a gente sabe como é que é, não para nunca. E eu falei, não, eu preciso pelo menos ter um regular agora. Nos primeiros anos eu não tinha como sair do emprego, consegui sair, vou estagiar. Todos os escritórios, eu consegui permanecer um bom tempo em cada escritório. Eu acho que em 6 meses é muito pouco tempo para te adquirir experiência. Então, eu sempre tentava, sempre fui muito dedicada ao ponto de aprender e absorver o máximo que eu poderia ter naquele escritório. Mas, por um destino da vida, sempre eram escritórios residenciais. E eu sempre gostei desse lado mais humano da arquitetura. Tanto que eu fiz agora a pós, né, em neuroarquitetura. Finalizei ela agora. Mas eu sempre gostei mais de uma arquitetura humanizada. Não nada contra essa questão de tu trabalhar com o comercial, de tu trabalhar com uma arquitetura hospitalar, né? Também tem lado humanizado nesse meio. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de mexer na essência do que eu posso mudar na vida da Pamela. No que eu posso mudar na vida do Leonardo. Entendeu? Isso é que me traz mais gratificação, sabe? Querendo ou não, quando tu trabalha na arquitetura comercial, tu acaba trabalhando para o cliente do teu cliente. Tu não trabalha para o teu cliente, de certa forma. Tu tem que trazer um resultado para o teu cliente, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o teu cliente não é ele. Então, acaba sendo... Não é que é frio, mas para mim, acaba sendo um pouquinho mais frio, entendeu? É mais distante, É né? mais distante. Tu não vai conversar com o cliente, teu cliente, vai perguntar como é que ele... Não, são arquiteturas, são Diferentes. resultados diferentes e buscas diferentes, isso né? aí. Lá no escritório a gente escolheu fazer obras comerciais porque tinha uma pegada de trabalhar com o cliente do cliente, né? E para nós, lá, fazer obras comerciais e hospitalares, no começo fez sentido por causa que era muito mais burocrático, né? Muito mais padronizado do que a obra residencial. Que é mais o estilo de vocês, né? é mais o Menos estilo- o estar próximo, assim. É mais o Exatamente. ir lá e executar. Exatamente. E esse lado humanizado, assim, eu sempre falo, cara, não tem com a construtora. É mais com o escritório de arquitetura. Então, quando o isso cliente aí. que é de residencial nos procura para reformar o apartamento, eu falo assim: tu já contratou um arquiteto? Ah, não tenho. Tem algum para me indicar? Olha, não tenho para te indicar. Eu tenho esses aqui. Tu vai lá, conversa, segue no Instagram, olha eles, vê se tu isso tem o aí. fit com a pessoa. Tem que sentir, se tu né? se a energia bate, porque essa pessoa ela vai entrar na tua vida, ela vai fazer parte do teu dia a dia por um tempo para te entender, para saber como é que tu te movimenta, como é que a tua família funciona para fazer um isso aí. projeto legal. É isso aí. E isso é o que tu gosta de fazer, O gente. meu olho deve estar brilhando agora. Entrar na família, participar junto da rotina. Sim. Vai, Eu já isso é- tive algumas oportunidades, já foram alguns projetos, né? Então, já tive oportunidade de mexer na vida de algumas pessoas e tenho clientes hoje que eu já tô no 4º, 5º projeto. Olha Que eu já só. fiz uma sala comercial dela, né? Que é um consultório. Mas trabalhei antes disso toda na essência da casa dela. Agora a gente já tá numa outra fase. Veio o netinho por aí, então vamos adequar casa de praia. Então são várias coisas assim que... Quando tu trabalha com arquitetura residencial, é muito isso. Tanto que o meu slogan ele é isso, né? É a arquitetura que abraça qualquer momento da tua vida, digamos assim. Porque a Pamela hoje... Daqui a pouco, assim, tô morando sozinha, mas
vou namorar e vou procurar um apartamento. Beleza, quero daqui a pouco alugar um apartamento, mas eu quero alugar um apartamento e deixar com a minha carinha. Por que não, né? Sim. Então, é uma outra fase da Pamela, entendeu? Ao mesmo tempo, tem casais que casam. Agora, no momento, o apartamento não supre a necessidade de ter um quarto de bebê. Mais pra frente, fazemos o quarto de bebê. Então, são prioridades. As pessoas não têm tão claro na cabeça aquele momento, né? Então, às vezes, a gente tem o que a gente deseja agora, mas não tem 100% de como vai estar a nossa vida, o controle de como as coisas vão estar daqui 2, 3, 5 anos, sabe? Então, eu acho que é isso que o bom relacionamento, quando tu trabalha com o cliente residencial, acho que a melhor forma, a melhor recompensa é quando ele volta. Porque ele sentiu que deu match, né? Que deu match, que a gente conseguiu ter essa sintonia, que eu consegui compreender ele e que ele também conseguiu entender qual é a minha forma de trabalho. Porque da mesma forma que eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar de um jeito, né? As pessoas também têm que entender que isso é bacana, mas também pode não ser bacana para elas. E tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que ir atrás do profissional que nos atende, que nos corresponde e que faz bem por nós. Então, tem vários profissionais, tem muitos colegas super qualificados, então tem arquiteto para todo mundo. Tem arquiteto pra todos os estilos. Mas é que nem tu falou agora, né? Tem arquiteto pra todo mundo. Ó, o Rambo tá querendo ir lá no pai dele. Vai lá no pai lá. E aí, e assim, que nem a tua mãe falou, aqui a arquitetura é um pouco difícil, né? Claro, a arquitetura antes, há um tempo atrás, era muito exclusivo, né? Sim. Hoje em dia já tá mais difundido e as pessoas que... qualquer poder aquisitivo, ela pode e deve contratar um arquiteto para fazer os projetos residenciais. Porque um projeto com um arquiteto, o teu ambiente vai mudar, né? A tua moradia vai ser outra, assim, a tua experiência dentro de casa vai ser outra. Vai ser mais humanizada, vai ser pra ti, né, a tua experiência. Não vai ser um apartamento frio onde qualquer um moraria. É muito legal isso que tu tá falando, porque assim, a arquitetura de uma certa forma, ela tá evoluindo. Por exemplo, por que eu fui buscar fazer neuroarquitetura? Né? Porque, querendo ou não, de uma certa forma, é tu trazer o conhecimento da neurociência para dentro da arquitetura. Então, são vários pontos, né? Dentro da neuroarquitetura, tu trabalha de diversas formas para conhecer o cliente. Antigamente, o que acontecia? A pessoa comprava, é muito difícil comprar um apartamento, ou comprar uma casa, alguma coisa. As pessoas, antigamente era na revista, né? Folhava a revista, pegava a referência, olha, eu gosto disso aqui. Hoje em dia, a gente vai pro Pinterest, a gente vai pro Instagram, só mudou a forma. Mas quando o profissional vem e conversa com o cliente ao ponto de tipo assim, ok, o que tu gostou aqui? O que representa o Leonardo aqui? O que representa a Pamela nessa referência? Então, assim, a forma de projetar mudou muito nos últimos anos e só vai estar no mercado profissional que entender isso. Porque, querendo ou não, de uma certa forma, a arquitetura, todo mundo tá com medo da inteligência artificial, né? Vamos trazer esse... Mas a arquitetura, na realidade, ela é a essência. Então, a melhor arquitetura é quanto tu mais conhecer o teu cliente. Cada vez mais que tu conhecer as pessoas, é onde tu vai conseguir fazer uma melhor arquitetura. Porque, querendo ou não, essa é a essência, né? Eu sempre brinco, eu não sei porquê. Claro, a gente tem cálculos na faculdade, a gente tem tudo isso. Mas, na realidade, a arquitetura, ela tá muito mais por um lado de tu compreender, por um lado mais psicológico, porque tu escuta, tu entende, tu compreende, que nem tu mesmo falou, a gente entra na vida das pessoas. Tu vai compartilhar a vida dos teus filhos, tu vai compartilhar a vida da tua esposa, tu vai compartilhar a tua vida comigo, a Pamela também vai compartilhar a vida dela. Então, como não ser um psicólogo no meio do processo? Sabe? Eu sempre brinco. Quando a gente vai fazer uma conversa que eu vou fazer uma conversa de apresentação de proposta, por exemplo, eu nunca mando. Não gosto de mandar. Porque tem muitas pessoas que vão entender o processo e tem pessoas que não vão conseguir entender o processo sozinha. E tá tudo certo. E eu acho que a gente precisa explicar antes de mostrar a questão lá do valor, onde tá, né, o custo, a gente tem que mostrar o que a gente está entregando pro cliente, sabe? E a partir do momento que o cliente acaba entendendo isso,
A gente consegue também virar um pouco o jogo e tirar um pouco assim, não, arquiteto é caro. E na realidade, tu trabalhar com ferramentas diferentes, tu expor que tu tá indo em busca de ferramentas diferentes, é um diferencial, sabe? É algo que a gente tem que priorizar, tem que se especializar, tem que ir atrás. Porque, querendo ou não, essa parte da neuroarquitetura, por exemplo, são vários meios que a gente pode fazer, né? Tem a biofilia, tem a neuroiluminação, tem toda a parte cognitiva que eu vou entender, só para assim deixar um luz pouco, pra nós, só para ficar um pouco mais. A biofilia a gente já tá craque. Biofilia já tá craque aqui e faz assim, qual foi? Teve várias conversas, mas teve umas assim que abriram assim a gente. A do César e da Jaque. Jesus, isso é biofilia, entendi. Não é a plantinha, né? Não é a plantinha. Eu jurava que era, né? Não é Mas colocar plantinha. ignorância. Então quem tá acompanhando os episódios aqui já sabe que é muito bem que é a biofilia. Mas assim, essa parte da neuroarquitetura, o que a gente pode trazer, então? Por exemplo, um exemplo assim, tu e a tua esposa, sei lá, se conheceram numa determinada cidade. Vamos chutar assim, super maravilhosa Nova York, por exemplo. Tá. Como é que tu sabia? A Mari tá confirmando aí nos comentários. Sei lá, se conheceram em Nova York, certo? Aí os dois, por acaso, estavam fazendo um intercâmbio e se conheceram lá, 2 brasileiros, tal. Viveram a vida legal, curtiram Nova York, voltaram pro Brasil, terminou o intercâmbio, voltaram pro Brasil. Aí, por enquanto, vocês estão morando num apartamento alugado. Seguimos, aí vocês resolveram casar. Aonde que vai ser a lua de mel? Vamos lá para Nova York relembrar onde a gente se conheceu. Beleza, juntaram uma grana e aí vão comprar um apartamento. Tá, aí vocês vão entrar um pouquinho na ideia de como que vai ser esse nosso apartamento. Aí vocês me trazem algumas referências. E nessas referências, sei lá, o estilo industrial. Aí, beleza, não tem problema. Só que antes da gente começar qualquer tipo de projeto, a gente tem o briefing. Lá no briefing eu vou perguntar, qual é a cidade que vocês mais gostaram de conhecer? O que essa cidade representa para vocês? O que vocês passaram naquela cidade que vocês gostariam de passar novamente? Aí vocês vão responder várias coisas, várias perguntinhas que eu coloco lá no briefing. E aí, gente, eles gostam do industrial porque viveram momentos especiais. Nova York tem muitos ambientes que são com essa ideia da arquitetura industrial. Então, a gente vai fazer um projeto voltado com essa pegada. Até vocês entenderem que, na realidade, além de um estilo que vocês estão seguindo, porque até o momento agora, biofilia era um estilo, né? Uhum. Era tipo aquelas casas com um monte de parede verde, essas coisas assim. Mas, na realidade, vai muito além disso. Então, até o ponto de trazer a neuroarquitetura e estudar o que vocês gostam, estudar a rotina de vocês, estudar o que fez diferente, o que fez vocês serem tão felizes lá e trazer essa memória. Porque, na realidade, o que eu vou trazer? Eu vou trazer a memória que vocês viveram lá para dentro do espaço de vocês. Então, de uma certa forma, são sensações que eu tô trazendo de um outro momento para dentro da casa de vocês. Então, são diversas formas que a gente pode trabalhar com a neuroarquitetura. E muitas pessoas também brincam, né? Não dão muita bola para a psicologia das cores, por exemplo. E azul significa isso, aquela coisa assim. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de colocar, tipo, todo mundo no mesmo balaio e para todo mundo todo e qualquer... O verde tem o mesmo significado para todo mundo. Uhum. Não. Por exemplo, a Pamela pode ter passado as férias dela toda na praia. Então, a Pamela, daqui a pouco, tem uma conexão muito mais com o azul. Azul remete tranquilidade, azul remete viagens, azul remete a tua infância, né? Mas, por exemplo, alguém pode ter passado alguma situação difícil na praia. Difícil na água. Uhum. E, de uma certa forma, o que é azul... O que te traz, o mesmo conforto que te traz o azul, traz medo para essa pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado e conhecer o cliente ao longo do processo para que a gente não coloque ele no mesmo balaio de outros clientes. Então, essa é a diferença de tu aplicar técnicas da neurociência dentro da arquitetura para entender o que é
uma boa arquitetura pro teu cliente, sabe? Sim, porque não é puramente simples botar uma estante de estrutura metálica. Ela é bonita, mas se não faz sentido, né, pra pessoa, não é só porque ela é bonita que ela tem que estar num espaço. isso aí. Né? E às vezes tu colocar aquilo ali, tu vai deixar o ambiente bonito, mas pra pessoa não vai remeter a algo legal. Né? E entender isso aí não é fácil. Não é fácil. E agora a gente queria conhecer um pouquinho do teu espaço aqui na mostra. Tu falou das férias na praia. Tu gosta da praia? O que o ambiente estar, meu bem-estar? Como é que foi projetar esse espaço? Então, participar da mostra tá sendo algo assim incrível. E o Estar Meu Bem-Estar surgiu também. Eu não tava com a ideia ainda de participar esse ano. Aí eu fui no evento lá na Bela. Tá. Fui no evento na Bela. E aí, aquela coisa, o pessoal ia olhando aqui, procurando. Ai, não, olha esse aqui, não sei o quê. E aí eu vi assim, estar biofílico. Eu disse, acho que aí... Aí tem alguma... Tá me Ai, chamando. Opa, tá me chamando, entendeu? tá me chamando. Deu aquele arrepiozinho e tal. Eu falei, tá, beleza. Aí, como eu tava já fazendo a pós, né? Então, eu tava bem quase próximo de fazer o módulo de biofilia. Então, tipo assim, foi meio que, sabe aquela coisa assim, acordar. Aí, tá, beleza, fui. Aí, depois entrei em contato com a Grazi, mandei mensagem e tal. Grazi, como é que funciona? Quero saber e tal, me explica direitinho. Porque é aquela história, né? A gente vai na mostra pra visitar. A gente não vai na mostra pra saber os bastidores, pra saber como funciona. E é um investimento, né? Sim. Legal, né? E aí, o que acontece? Antes da Grazi me passar algumas coisas da mostra, eu fui falando, o que eu poderia ter nesse espaço? Marcenaria eu tenho que ter. Mas eu já queria ir para algumas coisas diferentes, como, por exemplo, a pedra. Sim. A pedra, para mim, já veio desde o início que eu queria muito uma pedra diferente no espaço, com tom de verde. Então, um dos grandes pontos, assim, foi a pedra. Então, um dos primeiros fornecedores que eu falei foi com a Magnani. Sim, vem aí o último domingo. Último domingo eles estão aí, dia 12. Foi assim. Então, eu falei com a Claíta. Falei, Claíta, seguinte. Tô pensando em participar da mostra. Quero saber se tu topa e tal. Não, vamos lá. Aí, beleza, bom. Primeira tentativa, primeiro sim. Bora continuar. E assim, eu fui indo. Cara, eu vou te ser bem real. Eu acho que eu tive um não só. Em todos os processos que eu fui correr atrás. Perdeu, otário. Entendeu? Ó a oportunidade, ó. Quicou e foi. Mas, enfim. Foi uma experiência muito legal, porque, de uma certa forma, quando eu conversava com as pessoas, eles me olharam assim, e eu vendia... Eu não tinha projeto ainda. E o legal de tu trabalhar com a neuroarquitetura é isso. Porque, na realidade, tu não trabalha com o espaço. Tu trabalha primeiro com a pessoa e depois tu leva a essência da pessoa para dentro do espaço. E aí, quando eu comecei a falar, olha, eu não tenho o projeto ainda, eu não assinei o contrato com a mostra ainda, mas eu quero saber se eu consigo. Antes mesmo. Foi a mesma coisa que eu falei pra Grazi. Eu quero saber se eu consigo. Porque eu sou aquela pessoa que, assim, a partir do momento, tá, beleza, eu assinei o contrato, agora vamos, entendeu? Então... Quando eu consegui conversar com alguns parceiros e tal, e apoiadores, principalmente também a mão de obra, que é algo que é muito importante. Então, hoje em dia a gente não dá valor para a mão de obra, né? Tem muitos clientes que às vezes não querem a mão de obra mais barata, e aí acaba ficando tudo que fica lindo, acaba virando um pesadelo. Então, tu ter uma mão de obra qualificada é muito importante. Então, eu falei com o Léo da Brandi. E aí a gente conversou, alinhou, ele falou, não, topo contigo. E a gente foi também. Pré-moldado? Não, Brandi Reformas. Sim. Aí a gente conversou, depois teve outros apoiadores também. Não sei se eu não vou citar todos aqui pra também não ficar... Pra não ficar... daqui a pouco eu, né, aquela coisa, acaba esquecendo algum também, enfim. E aí, em abril, eu assinei o contrato com a Grazi. Falei, bom... Já tava alinhada. Levou um tempinho, correu um risco aí. Correu um risco, Correu um né? risco de alguém ter...
Não, mas amarrei muito bem com a Grazi. Deixei muito bem amarrada com ela. Tu segura isso aí, entendeu? Segura esse ambiente. Deu Eu tô 99. Deu um falta borrachudo só um. ali pra Grazi. Ó, segura esse borrachudo aqui. Qualquer coisa. Mas não desconta. Não, entendeu? Eu só falei pra ela, qual é o meu prazo máximo? Ela falou, o prazo máximo é tal. Então, beleza. Aí uns dias antes, acho que foi 1 ou 2 semanas antes, que acho que era o meeting, né? 1 ou 2 semanas antes, eu falei com ela, eu falei, Grazi, onde é que eu vou assinar o contrato? Olha só. E aí a gente conseguiu, aí foi lá, a gente assinamos o contrato, aí depois aí em diante foi correr atrás de algumas coisas. E desse não que eu levei também, que foi um pouquinho difícil, porque eu acabei demorando muito tempo pra conseguir o piso do espaço. E como, querendo ou não, pra te fazer o resto, tu precisa do piso pronto, né? Mas deu tudo certo, foi tudo lindo, maravilhoso e tá ali. A história do ambiente em si, né? A ideia é que, assim, a Mostra Elite, ela tá numa orla do Guaíba. Ela tá inserida no Guaíba, praticamente, né? Então, por que não trazer o Guaíba pra dentro do espaço? Quando tu perguntou, né, se eu ia muito pra praia e tal, na realidade, não. Minha família é do interior de São Marcos. E o meu avô tem campo. Tem campo, meu avô, né? A gente tem ainda a parte do meu pai lá do campo. E as minhas férias eram no campo. Então, tinha lá os açudezinhos, tinha aquela coisa. Então, é mais voltado para esse lado, né? Então, quando eu fui... E aí eu falei, gente, como que eu vou criar isso? Eu disse, a minha inspiração vai ser o Guaíba. E aí foi aonde que foi todo baseado no Guaíba. As curvas que foram usadas no espaço, né? A parte superior do painel ali foi para tentar lembrar mesmo o leito de um próprio rio. As curvas das prateleiras foi com inspiração no projeto do Jaime Lerner ali na própria orla. Então, as curvas, né, da orla, se tu olhar uma foto de cima, ela vai e volta, e elas não são iguais. Então, a ideia das prateleiras é que também trouxesse esse desenho para dentro do espaço. E trabalhar também com cores, né? Por exemplo, a textura que a gente usou ali foi uma textura que a Renner desenvolveu junto comigo para a gente fazer acabamento mais próximo, mais arenosozinho que fosse possível para remeter à areinha de Ipanema, por exemplo. Então, foram vários pontos do Guaíba que eu quis trazer para dentro do espaço. Todo mundo fala, né? Trabalhar com linhas orgânicas e pronto. Não, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não vou colocar uma mesa redonda no teu espaço sem saber um porquê. Então, Juliana, eu preciso saber o porquê das coisas, porque senão é como se eu pegasse um bloquinho lá na internet e colocasse ali. Então, não, na realidade eu gosto de entender, faz sentido ter uma mesa para mim redonda? Faz sentido ter as prateleiras em curvas pro espaço? Faz. Então, beleza, então vamos seguir em frente. Além dela ter toda a funcionalidade operacional da mesa, ou enfim, tem também um sentido por trás daquilo. Sim, é isso aí. E a escolha da pedra, porque ela realmente chama muita atenção quando a gente... Então, a pedra... Pela foto que dá vontade de mergulhar, né? Ela parece é linda. uma piscina na parede, Ela é muito né? linda. Ela é um quartzito verde, ela é da Bahia. É uma pedra brasileira. Que isso foi uma das coisas que eu queria muito também, que fosse algo da nossa terra, né? Sim. Porque as pessoas não valorizam tanto o que a gente tem de tão natural. Então, a ideia sempre foi trazer a pedra como um elemento natural, como se ela fosse uma obra de arte. No início, até, a gente ia fazer algumas curvas e tal. E aí, conversando com a Claita, ela falou, Gil, eu queria expor ela mais assim, de repente, assado. E ela trouxe algumas referências. Eu falei, então, vamos usá-la como se fosse um quadro. Então, ela vai ser, em vez de colocar um quadro no espaço, vai ser uma pedra natural em formato de uma tela natural. O que mais biofílico do que isso? Sim. Tirei algo da natureza e trouxe para dentro do espaço. Então, conectar de uma outra forma também. Então, a gente é um lote inteiro, né? É uma pedra inteira. A gente só fez o acabamento dela mesmo para que ela parecesse um quadro. Ela inteira, ela não é dividida aqui no meio. Sim, Tem sim, aqui. digamos assim. Quando eu falo inteira, né? Porque às vezes as pedras a gente acaba daqui a pouco fazendo só um pedaço Sim, dela, entendi. alguma coisa, não. Mas ela veio inteira, ela é uma peça inteira, só que pra, né, trazer andar. aqui. Pra trazer aqui, a gente teve que fazer um cortezinho no meio mesmo. Maravilha. Não, mas é igual fica o super acabamento, né? Pedra é vida. E desmistificar um pouco o uso, né? Porque a gente sempre vê pedra na bancada da cozinha, na bancada do banheiro. E por que não olhar pra pedra como um outro elemento, né?
Claro. Tipo, porque aqui ficou como uma forma de arte, né? Não só a pedra como uma coisa que a gente vai usar, por exemplo, lá na mesa, ou então, né? Ficou como uma obra de arte. A mostra foi a tua primeira mostra como participação. Nunca tinha ido nem, assim... Yeah. E como é que tem sido a experiência de participar da mostra, estar na mostra? Ai, gente, chega até dar um friozinho na barriga, assim. Mas participar da mostra, eu brinco que já tem outra Juliana, sabe? Vai sair outra Juliana dessa mostra, sabe? É algo incrível, assim, mas ao mesmo tempo é desafiador. E o fato de tu estar fazendo isso por ti mesmo, não tem como tu não te dedicar, sabe? Eu já, por si só, já sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Mas, ao mesmo tempo, tá aqui... Eu acompanhei tudo. Eu fiz obra, eu pintei, eu fiz tudo que eu pude para trazer um ambiente com a minha essência, com a essência do escritório. E estar participando da Mostra Elite é algo que as pessoas, os arquitetos deveriam participar. Porque é um conhecimento que agrega de diversas formas. É mais um projeto que tu tem no teu portfólio, é um projeto top, porque querendo ou não, quando tu consegue parceiros legais, tu consegue desenvolver um projeto muito legal. Então, quando tu tem essa oportunidade de fazer esse projeto sem ter tantos limites, não tem como tu não querer fazer, sabe? É óbvio que, assim, a mostra, ela tá sendo um desafio no sentido de saber aproveitar as oportunidades como tem que ser feito. Então, tipo assim, a Juliana, sei lá, eu tô aqui de quinta a domingo, eu às vezes fico apresentando o meu projeto, tem um cliente, alguma coisa, convido pra vir tomar um café, tem a oportunidade de algum evento, alguma coisa, eu tento estar sempre presente. Então, assim, a mostra é visibilidade. Só que a partir do momento que tu não aproveita todos os momentos que ela te traz de visibilidade, tu vai estar jogando o teu tempo e todo o tempo dos teus apoiadores fora, entendeu? Então, eu acho que assim, tem que se dedicar. É maravilhoso, tem que participar. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Sempre que eu comecei a visitar outras mostras, enfim, eu sempre tinha essa curiosidade de como seria participar. E como a mostra... os bastidores, né? Como é estar lá. Como é tudo, sabe? Porque eu gosto de estar na obra, eu gosto de ver a coisa acontecer. Eu não gosto de só estar na frente da tela do computador, entendeu? Então, quando a gente começou a fazer a obra aqui, e aí rolou aquela coisa... Começou uma proximidade com os profissionais, começou uma proximidade com os colegas, com o próprio pessoal da mostra, conhecer os fornecedores que a mostra te ajuda, né? Ai, gente, só o fato de eu conhecer o grupo que a gente criou aqui, isso já tá sendo muito, muito gratificante. Mas, ao mesmo tempo, de forma business, né? Porque a gente também tem que falar de formas business. Eu acho que tá sendo muito legal. Tá sendo uma visibilidade muito bacana. O reconhecimento das pessoas com o espaço. Quando as pessoas entendem o propósito do espaço. É muito legal ver o brilhinho, o olhinho brilhinho no olho das pessoas quando entendem o que eu quis te trazer ali, sabe? Então é bem legal. É bem legal mesmo. A gente escolheu entender o espaço depois de conversar com os arquitetos e os expositores, né? E assim, a gente, depois que entende a intenção que é colocada ali, a gente fica... Ah, entendi. Por isso que... Por isso que eu me sinto assim. Por isso que quando eu entro aqui... É dessa forma. Não, fez todo sentido. E tu também deu um presente pra gente, que é toda vez que a gente passa ali, a gente pode ver o Guaíba. Então, tem um apoiador muito especial, né? Que é a Golo Soluções, que é a empresa do meu noivo. Que a gente, na realidade, a gente tem uma sintonia muito grande, né? A gente trabalha em home office juntos. Então, eu queria trazer alguma coisa de... Porque, assim, a biofilia, na realidade, são diversas formas de tu trazer o espaço, né? Onde tu tá inserido para dentro de um ambiente. Então, a gente conversando... ao invés de colocar mais... Porque eu não queria colocar uma TV, sabe? Porque hoje em dia a gente tem muito aquela coisa assim... a TV tem que estar na sala de estar. Por quê? Né? Então, como ali a ideia era ter um cantinho de leitura, o estar e o escritório, como se fosse um home office...
a gente foi trocando ideias e tal, e aí o Ali comentou: tá, e se a gente colocasse uma TV com uma câmera pro Guaíba, trazendo mais um pouco o Guaíba pra dentro do espaço? É isso aí. Perfeito. Aí ele correu atrás, conseguiu uma câmera super bacana, que também tem que ter, pra ter uma câmera externa, né? Tu precisa ter uma qualidade de imagem melhor. E aí a gente pegou a TV, fizemos toda a instalação. Então hoje as pessoas até tiram sarro de mim na mostra, né? Não basta ter uma vista linda, eu tenho duas. Tem duas, e ainda tem os aquela vista ali, pãozinhos, tem todo um clima, né? Tu passa ali no finzinho da tarde, depois que a gente grava aqui, passa por ali, dá vontade de sentar, ficar ali conversando. É, que nem brincam, né? Ali tem uma paz terrível. Uma paz que tu te encontra, né? Tu te encontra contigo mesmo, que tu, ai meu Deus, o que eu tô isso aí. fazendo? É uma paz terrível. Pode falar, desculpa. Não, eu ia comentar das conexões, né? Tu falou ali do grupo que vocês formaram aqui. E esse grupo, acho que foi tão bem sucedido que vocês fizeram até um ambiente juntas. Sim, eu, a Mari e a Gabi, a gente tem o Conexão Mais. Esse espaço foi um espaço bem desafiador para nós três. A gente conseguiu desenvolver um projeto muito legal juntas, rápido, porque era o que precisava, né? A gente recebeu o projeto em agosto. Então, o ambiente foi em agosto ali. A gente tinha um prazo tranquilo para executar, mas tivemos alguns imprevistos. E aí, quando a gente resolveu isso, não. A gente já conseguiu resolver tudo, já conseguimos todos os fornecedores, agora a gente vai ter que colocar a mão na massa. E a gente colocou a mão na massa, todo mundo junto. Foi. E a gente resolveu. Então, a gente mesmo que pintou as paredes, a instalação dos tijolinhos, né, das plaquetinhas, foi a gente mesmo que colocou. Então, foi uma conexão muito legal. Foi noivo, foi filho, Contamos com uma equipe bacana e a ideia do Conexão foi justamente isso. A gente estava em busca, né, do nome. Quando a gente ficou debatendo que nome. Conexão. Porque, querendo ou não, foi num momento em que a Flávia estava lá comentando sobre o espaço, a gente só se olhou assim, foi algo instantâneo. E o mais engraçado de tudo é que, assim, tem o dia das fotos da mostra, né? Então, as fotos que são tiradas naquele dia são usadas para revista, são usadas para as placas, são usadas para toda a parte comercial da mostra. E, do nada, a gente resolveu tirar uma foto juntas lá. E a gente não tava com espaço ainda. Ah, não? Sim, porque tem a foto que é linda. Exatamente. Então, foi algo que, assim, sabe quando, tipo, é pra acontecer? Tava escrito. Tava escrito. E aí, foi muito bacana, porque a Gabi falou, não, eu quero tirar uma foto, eu compro essa foto, não tem problema. Então, foi muito legal, porque a gente se conectou de uma forma especial. A gente tem um carinho muito bacana uma pelas outras. Mostra... O espaço não é conexão só no nome, mas também no dia a dia aqui na mostra, porque tiveram muitos eventos ali que geraram muitas conexões. Toda vez a gente não consegue acompanhar porque a gente tá gravando. Não foi nenhum ali. Toda vez a gente sobe, daí o pessoal tá lá e daí a gente, poxa, a gente queria vir nesse, o pessoal da coloração pessoal, teve a teve Made to Feel, teve vocês também fizeram, a gente não pôde participar. E aí, mas igual a gente acompanhou que tiveram muitas conexões ali. Sim, a ideia do nome, na realidade, surgiu de diversas formas. A conexão de nós três, mas ao mesmo tempo o espaço ele tá no meio da mostra. Então, também proporcionar com que as pessoas, por exemplo, principalmente, por que não um fornecedor trazer um cliente dele aqui e fazer uma reunião no espaço? Então, tem vários pontos de tomadas gerando essa conexão. Ou eu tô cansada, quero descansar. Porque não tem um estar bem no meio da mostra, onde eu possa ficar, onde eu possa carregar meu telefone. É um ambiente com uma temperatura agradável. Então, essa é a ideia. E também a gente propôs para Flávia. Flávia, vamos fazer um espaço para conexões, para fazer eventos dentro da mostra, para que a gente possa usar dentro da mostra. Porque nem sempre a gente consegue um espaço, né, para ter esses bate-papos que são tão enriquecedores para todo mundo. Então, a ideia principal foi essa, foi trazer uma conexão de diversas formas ali no espaço. Maravilhoso. E funcionou super. Por isso que a conexão mais multiconexões. Sim, além do espaço interativo aqui, né? Que a gente vai lá e procura podcast. E aí faz um videozinho e posta no Instagram. O caça-palavras foi algo assim que... Tem podcast lá? Sim. Quem achou? Não foi a gente. Quando a gente passou, já tinha achado. Acho que foi a Marília. Deve ter sido. Então.
Então, assim, é que na realidade lá teve o nome de todos os espaços, meu, da Mari e da Gabi, teve um nome lá. Aí teve os nossos apoiadores também lá. E aí teve algumas outras palavras inspiradoras também, que teve no Caça-Palavras. Então, a ideia, quando a gente viu que aquilo ia ser legal, gente, foi uma interação. No primeiro dia, teve uma pessoa que ficou mais de 20 minutos só no Caça-Palavras. E agora tá surgindo palavras ao contrário, estão circulando os números, estão circulando as palavras em diagonais, estão surgindo palavras em inglês, entendeu? Que a gente nem tinha previsto, então tá muito legal. Tá muito legal. Sim, tem que pegar a foto do antes aqui sem nada e depois o depois, todas as conexões que foram feitas ali. As crianças pegando, só riscando, assim, sabe? Só pra brincar mesmo. É algo que, assim, se eu pudesse, eu levava aquela parede ali de recordação. Entendeu? Pegar ela. Vai ter que pegar só a foto. A gente podia pegar a amostra inteira e levar pra um cantinho pra nós, né? Não, essa parte pula. Agora, nos encaminhando pro final da nossa conversa. Ai, meu Deus. Vamos fazer aquelas perguntas que a gente fez pra todo mundo. E que a gente também quer ouvir de ti. A tua experiência mostra Elite pra ti em uma única palavra. Crescimento profissional, pode ser? Uma palavra. Uma palavra, crescimento. Crescimento. Daí tu fala, o crescimento que foi profissional. Aí dá aquela emendada. Eu brinquei com vocês antes, né? Que ia sair uma outra Juliana depois. E realmente tá saindo uma outra Juliana. Porque eu sou uma pessoa que nem eu brinquei com vocês, né? Eu tenho esse receio de falar muito em público. Mas, ao mesmo tempo, eu sou aquela pessoa assim, tem que fazer? Tem que fazer, então vamos fazer. Mas vamos fazer bem feito, entendeu? Então, eu sou intensa, tenho os pés no chão, sou um pouquinho sonhadora, né? Porque, né? Tem que ser. Mas, com toda certeza, uma evolução, conhecimento profissional, tudo. A mostra me mostrou muito isso. Como profissional, assim, pra levar o que tu trouxe aqui pros teus projetos, tu acha que teve também esse crescimento, teve essa evolução? Com certeza. Com certeza, porque assim, até o fato de a gente entender que nós não somos concorrentes, nós somos colegas. Então, com toda certeza, teve um detalhezinho ou outro que a gente acaba vendo num projeto do colega. Cara, é verdade, como é que eu nunca pensei nisso? Só que é óbvio que tu pode conversar com a pessoa, entender. Que nem, por exemplo, assim, uma das coisas que mais me questionaram ali no espaço é como eu fiz a tela expandida do fundo do Muxarabe lá, que é aquele todo quadriculadinho. A gente até tem uma pessoa, a Amanda, que veio aqui ontem, ela falou, eu preciso do contato dessa arquiteta porque eu quero entender. Daí eu falei, não, espera que ela venha amanhã, daí eu passo. Já pode explicar, senão a gente esquece. É Amanda? Amanda. Amanda, especialmente para ti. Bom. A ideia do Muxarabe ali, então, o que acontece? Ele é super caro, né? Tu fazer uma tela expandida, ela é caríssima. Então, eu conversei com o Augusto, que foi um dos apoiadores do espaço. Eu falei, Augusto, eu queria desmistificar um pouco isso. O que eu posso usar ali? Eu consigo usar um tecido? Eu consigo usar... Que tipo de tecido que eu posso usar? Porque a gente também não tem que saber tudo, né? Então, eu vou sempre atrás e com super respeito quem trabalha com determinada coisa. Eu acho que a gente tem que respeitar o conhecimento de todo mundo e aprender com todo mundo, né? E aí eu falei pra ele o que eu poderia usar. Ele falou, olha, eu tenho um tecido e eu vou te levar. Se der certo, toca a ficha. E aí o pessoal da marcenaria veio, também são outros parceirões meus. E a gente falou, ó, é um tecido, a gente vai fazer assim, vamos... O que ele é? Ele é uma malha branca, que de um lado ela é lisa e do outro lado ela tem uma leve texturinha. Então, a parte lisa eu deixei pra fora e a parte com textura eu deixei pra dentro. Então, quando a gente tensionou e grampeou ele ali no próprio Muxarabe, deu essa sensação de tela expandida. Então, algo que custaria em torno de uns 10, 12 mil reais, eu consegui diminuir um custo muito maior. E provar para as pessoas também que, olha, dá para fazer de outro jeito, sabe? Porque acho que um dos grandes pontos que a gente precisa avaliar é a questão do custo do projeto.
Então, acho que quando o arquiteto se coloca no lugar do cliente e, não, talvez isso vai ficar salgado, por que eu vou colocar isso no projeto se daqui a pouco eu vou criar uma ilusão para a pessoa que vai custar muito caro e aí a pessoa daqui a pouco se frustra em relação àquilo, entendeu? Sim, ela não conseguir colocar no projeto dela, tem que tirar. Aí chega lá na hora da construtora, tem que dar a notícia, isso aqui custa X, né? Entendeu? E aí não Por vai... isso que eu acho que assim... Acontece com frequência. Com frequência. Por isso que eu acho que assim, o arquiteto que tem essa sensibilidade de entender mais o cliente, tu consegue também se colocar no lugar do outro, sabe? Não são todos os profissionais que fazem isso, sabe? Não, uma minoria. Mas, ao mesmo tempo, isso é um diferencial que muitos arquitetos têm. Sim. E agora a segunda pergunta. Se tu pudesse definir o teu projeto em uma única palavra, qual seria? Acolhimento. Excelente. E para finalizar, essa pode se estender, fica à vontade. Se tu pudesse dedicar o teu trabalho, o teu projeto, o teu estar aqui na mostra para uma pessoa, para quem seria e por quê? Só pode uma, o resto não vai ficar com ciúmes. Tá. Eu juro que eu tentei pensar. Essa eu sabia que ia ter, né? Eu juro que eu tentei pensar assim, eu fiquei, meu Deus, quem vai ser? E hoje de manhã, assim, refletindo, eu acho que eu dedicaria para uma única pessoa, mas ao mesmo tempo a todas as Julianas que passaram pela minha vida. Porque se não fosse todas as Julianas, eu não estaria na Mostra Elite hoje. Então, se não fosse a Juliana adolescente, se não fosse a Juliana criança, se não fosse a Juliana que correu atrás para fazer a faculdade, eu não estaria aqui hoje. Então, sim, seria a Juliana que ajudou muito a Juliana arquiteta a estar aqui hoje. Acho que é isso. Maravilhoso, muito bom. Legal. Que lindo! Arrepiou. Ó. A Ju que ia chorar, não era eu. Obrigada, Ju, por ter Ai, vindo. gente, obrigada mesmo. A gente tá ansioso já, né? Desse início, Ju, não vai marcar teu horário, não vai marcar teu horário. Foi a última ali, a gente ficou ali quase... Não ia marcar nunca esse horário. Que é isso, mulher? Correio. Mas foi de boa, foi tranquilo, foi legal, foi Viu de só? bola. Não dá. Se tu quiser olhar pra aquela câmera, convidar o pessoal pra te seguir, pra vir na mostra ainda que tá acabando. Tá bom. Bom, pessoal, meu nome é Juliana Ramos, sou arquiteta urbanista com especialização em neuroarquitetura. O meu escritório é o Arc Studio 51, Estúdio 51 Arquitetura. E eu acho que é muito bacana vocês virem para a Mostra Elite, conhecer a essência de cada colega, conhecer o jeitinho de cada colega, o amor de cada colega que colocou no projeto dele. Então, é um conhecimento, é uma forma de entender os profissionais e é uma forma também de aprender coisas novas, né? Por que não? Obrigada, Ju. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E pra ti que ficou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. A gente tá chegando no final da mostra, então a gente ainda tem alguns dias de gravação, mas já tá acabando. De 18 a gente tá indo embora. Então, pra ti que ainda não veio, não esquece de vir. O QR Code tá na tela e todos os episódios para conhecer todos os profissionais também estão aqui na nossa playlist dedicada à edição especial da Mostra Elite. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.